Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Focados aí e determinados para aprender direito administrativo agora num alto nível? Então, bora lá. Simulado 1 desse projeto de simulados. Se você está aparecendo aqui pelo YouTube, faço o convite, entre nesse site aqui, profsoares.com.br, e lá na aba do site, você vai encontrar cursos em PDF. Você clica lá, aí tem simulados jurídicos. É gratuito, pode colocar, adquirir gratuitamente, fazer seu cadastro e baixar o PDF desse simulado de hoje. Serão dois simulados, um de direito administrativo, outro de direito constitucional. Eu vou comentar todos dois em vídeo. Então, entra aí, profsoares.com.br, e faz o download desse material aqui, simulado 1, direito administrativo para carreiras policiais, PRF, Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Penal. Beleza. Então, como eu falei, nós vamos aprofundar bem aqui o direito administrativo, trazendo as tendências, as mudanças, tudo de bem atualizado, a jurisprudência, as mudanças legislativas, para você não perder nenhuma questão na hora da sua prova. Eu costumo sempre dizer nas aulas presenciais, o direito administrativo está mudando. O direito administrativo, as questões de 2010, 2005, 2015, não são as mesmas de 2019 e não serão as mesmas de 2020. Para você ser aprovado em concurso público, você precisa se atualizar. Você precisa seguir a tendência da banca, a tendência dos concursos, a tendência do direito administrativo. Porque não para no tempo, não. Essa história de achar que você vai continuar estudando sempre para aquele mesmo material, sempre daquela mesma forma, tem que mudar. E quem é que vai mudar isso? O professor. O professor que tem essa responsabilidade de filtrar tudo que está sendo falado da matéria e trazer para vocês. Então, bora lá, sem muita conversa. Primeira questão logo aí, deixa eu aumentar aqui. Todas as questões aí inéditas. Pronto, aumentando aqui, fica bom. Primeira questão diz o seguinte: com relação às mutações e tendências do direito administrativo, julgo o item. O princípio da consensualidade e participação consagra que, ao invés da atuação unilateral e impositiva da vontade administrativa, a decisão estatal deve ser construída na medida do possível, a partir do consenso, exemplo, mediação, acordos, parcerias, e da participação social, exemplo, consultas e audiências públicas, o que garante maior legitimidade democrática à administração pública. Professor, o que é isso? Isso é um princípio novo. Estou gravando essa aula no dia 24 de março de 2020. Até o momento, nenhuma banca cobrou, ou pelo menos eu não vi ainda, pode até ter cobrado, mas eu não vi ainda nenhuma questão sobre esse princípio. Mas pode esperar os próximos concursos, tem aí concurso previsto do DEPEN, PRF, Polícia Civil do Ceará, que vai trazer uma questãozinha sobre isso daqui. Ele está batendo na trave para ser cobrado. E é isso aí que eu digo, é a atualização, é a mudança, é a tendência do direito administrativo. Pouca gente sabe que existe esse princípio. Então, mas ele está sendo bem falado. Dentro do direito administrativo, ele está sendo muito ventilado. E o que significa esse princípio da consensualidade e da participação? É o seguinte: a administração pública, o direito administrativo, ele é baseado na supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Aquela relação unilateral da administração pública mandar e a pessoa obedecer. E é assim que funciona o ato administrativo, no poder de polícia. Tipo assim, nós estamos passando por um momento agora do coronavírus, em que a vigilância sanitária, a polícia militar, a guarda civil municipal, está cumprindo decretos, cumprindo a lei, chega no estabelecimento e diz: feche seu estabelecimento. Você vai ser obrigado a fechar. A pessoa, não, mas eu não quero. Você vai ser obrigado a ir para cá, ser obrigado a fechar o comércio. Isso daí é poder de polícia administrativa, é um ato unilateral. A administração chega, manda, por conta dessa supremacia, desse interesse público, e a pessoa tem que obedecer. Só que o princípio da consensualidade e da participação, ele está querendo quebrar um pouco essa questão unilateral, de dizer manda e obedece. É assim, o poder de polícia funciona dessa forma, tem alta executoriedade. E ele traz uma participação popular dentro das decisões. Então, vai tomar a decisão de construir uma praça. Pois vamos embora fazer aqui uma consulta popular.
bora fazer uma audiência pública para saber o que a população está querendo sobre essa praça. Será que ela apoia? Então, esse princípio da consensualidade, ele traz uma participação popular dentro da decisão administrativa, através de acordos, parcerias, consultas e audiências. Portanto, a primeira questão está corretíssima. O princípio da consensualidade e participação consagra que, ao invés da atuação unilateral impositiva da vontade administrativa, a decisão estatal deve ser construída na medida do possível a partir do consenso, mediação, acordos, parcerias, e da participação social, consultas e audiências, o que garante maior legitimidade democrática da administração. Certíssimo aí a primeira questão. Segunda questão, muito boa. Isso que está acontecendo demais com a banca FCC, Fundação Carlos Chagas, que é o quê? Ela está misturando os dois conceitos. Ela está misturando as duas disciplinas, melhor dizendo, o direito administrativo com o direito constitucional. Então, muito cuidado com a sua prova. 2019 é a questão, e é uma tendência que eu, como professor, digo para vocês. Cuidado. Vou mostrar agora que a pessoa só conseguia resolver essa questão se ela tivesse os dois conhecimentos, direito administrativo e direito constitucional. Bora lá. A segunda questão vai dizer o seguinte: é fator impeditivo de aquisição de nacionalidade brasileira a condenação por improbidade administrativa de cidadão estrangeiro residente no Brasil por período superior a 15 anos ininterruptos. A Constituição Federal vai dizer o seguinte, que o estrangeiro que tiver o interesse aí de adquirir a nacionalidade brasileira, e ela vai tratar o estrangeiro de qualquer nacionalidade, deixa eu só ver se eu melhoro aqui, pronto. Ele vai ter que preencher os seguintes requisitos: 15 anos ininterruptos de residência do Brasil e ausência de condenação penal. Esses são os dois requisitos que uma pessoa que quer se tornar um brasileiro naturalizado tem que preencher: residência por 15 anos ininterruptos e ausência de condenação penal. Não pode ter nenhuma condenação penal nesse período. Aí a questão vai dizer, é fator impeditivo da aquisição de nacionalidade brasileira a condenação por improbidade administrativa. Aqui você precisava saber o conceito do direito administrativo, porque improbidade administrativa é um ilícito civil e político. Então, a pessoa que foi condenada por improbidade administrativa, ela foi condenada civilmente. Não foi uma condenação penal. Olha aí, olha o nível da questão, envolvendo os dois assuntos aí. Então, não vai ser impedimento, porque a Constituição Federal diz que a pessoa tem que ter 15 anos ininterruptos e ausência de condenação penal. A pessoa foi condenada no processo civil, ok, problema nenhum. Se a pessoa tivesse sido condenada no processo administrativo, ok, problema nenhum. Agora, se ela tivesse uma condenação penal no nome dela, aí sim, aí ela não poderia solicitar a nacionalidade brasileira. Ela poderia até solicitar, mas seria negado, porque não preencheu todos os requisitos. Então, novamente, é fator impeditivo de aquisição da nacionalidade brasileira a condenação por improbidade administrativa? Não, porque a improbidade administrativa é um ilícito civil, é uma condenação civil. E o que a Constituição diz que não pode ter é condenação penal. De cidadão estrangeiro residente no Brasil por período superior a 15 anos ininterruptos, errado, não é fator impeditivo, não. Se fosse uma condenação penal, aí sim, a questão estaria correta. Tá vendo? Envolvendo dois conceitos. Você tinha que conhecer o direito administrativo e o direito constitucional para resolver essa questão. Terceira questão. Agentes administrativos consistem naqueles agentes públicos que exercem funções de alta direção e orientação na administração pública e, por isso, possuem prerrogativas pessoais para garantir liberdade para tomar decisão. Errado. E não são os agentes administrativos. Nesse conceito de agentes administrativos, nós encontramos os servidores públicos, os empregados públicos e aqueles que ocupam uma função temporária na administração. Aqui o correto, essas pessoas estão aí, ó, função de alta direção e orientação, e possuem prerrogativas pessoais para garantir
a liberdade de tomar as decisões, aqui eu tenho os agentes políticos e não os agentes administrativos. Os agentes administrativos é aqueles elementos de execução, basicamente. Os agentes políticos é que estão ali no topo da hierarquia. Beleza. Quarta questão. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Uma mudança recente, se não me engano, 2019 ou já 2020, acho que foi 2020 já. Isso aqui foi fevereiro de 2020, se eu não me engano, essa decisão. Porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa estava respondendo um inquérito policial e quando ia para a fase de investigação social em um concurso público, aquela pessoa era reprovada, porque estava respondendo um inquérito policial. Só que aí feria o princípio da presunção de inocência. Tipo, ela está respondendo um inquérito, ela está respondendo uma ação, mas não foi concluída ainda. Ninguém sabe se ela vai ser condenada, se ela vai ser inocentada. Então, se o fato da pessoa estar respondendo um inquérito com uma ação penal já for considerado culpada, já está fora do concurso, isso aí vai ferir o princípio da presunção de inocência. Então, por isso, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. Certíssimo aqui a quarta questão. Uma mudança de entendimento aí, bem recente, do STF. Quinta questão. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na lei de improbidade administrativa para o agente público. Tá certo. Só lembrando que o particular só responde por improbidade administrativa na caneta BIC, dica exclusiva aí do professor Soares, caneta BIC, que é, ele só responde por improbidade se ele se beneficiar do ato, se ele induzir ou se ele concorrer para a prática do ato. O particular só responde por improbidade administrativa nessas três hipóteses. Se ele se beneficiar, pode ser um benefício direto ou indireto, se ele induzir ou se ele concorrer para a prática do ato. Lá no finalzinho da lei 8.420, que é a lei de improbidade, colocar os prazos prescricionais, que é até 5 anos, a término do mandato, função de confiança, cargo em comissão, o prazo prescricional previsto em lei para cargo ou emprego público, e até 5 anos após a apresentação da prestação de contas final à administração pública. Não tem nenhum prazo para o particular. Qual seria o prazo prescricional? Então, nesse caso, o STF e o STJ decidiram que ao particular eu vou aplicar o mesmo prazo prescricional do agente público, os dois vão responder juntos. Então, o mesmo prazo prescricional que o agente público obedecer, seja lá, o final do término, até 5 anos, o final do término do mandato, cargo em comissão, função de confiança, ou da prestação de contas, ou o cargo, o prazo prescricional previsto em lei, seja qual for, o particular vai junto, vai responder pelo mesmo prazo prescricional. Por isso a questão está correta. Sexta questão. A instituição de fundação por direito público, diferentemente das autarquias, cuja criação se dá por meio da edição de lei, exige, além de previsão legal, a inscrição de seu ato constitutivo junto ao registro civil das pessoas jurídicas. Errado. Olha o que a questão diz. A instituição de fundação pública de direito público. A fundação pública de direito público é uma espécie de autarquia, segue o mesmo regramento. Como é que eu faço a criação de autarquia? A autarquia é criada por lei. Não precisa fazer o registro em atos constitutivos, não, de forma alguma. É direito público criada por lei. A fundação pública de direito público, da mesma forma, criada por lei. Então, a questão está errada, porque vai dizer que se dá por meio da edição de lei e exige, além da previsão legal, a inscrição do seu ato constitutivo junto ao registro civil de pessoas jurídicas. Errado. Agora, se fosse fundação pública de direito privado, aí sim, a questão estaria correta, porque a fundação pública de direito privado, ela é autorizada por lei, a criação dela, e além disso, tem que ser feito o registro aí do seu ato constitutivo junto aos órgãos competentes. Sétima questão. Essa aqui é muito boa.
É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida, à época de sua realização, desde que haja previsão expressa no edital do concurso público. Isso foi uma regra muito boa, uma mudança excelente de entendimento, porque várias mulheres já perderam o curso de formação, o teste de aptidão física, pelo fato de estarem grávidas no momento da realização do teste de aptidão ou do curso de formação. E aí não queria arriscar. E o edital não tinha nada. Dizia assim, ó, se você engravidou, você vai fazer o TAF grávida e pronto. O curso de formação também, ou então você não faz. Só que aí veio uma mudança de entendimento, dizendo que não, peraí, se ela está grávida, na época da realização, é constitucional essa remarcação do teste de aptidão física. Mas a questão está errada. Mas está errada por quê, professor? Conta disso daqui, ó. Desde que haja previsão expressa no edital do concurso público. Não, o erro está aqui. É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidato que esteja grávida à época de realização, independentemente de previsão expressa no edital. Não precisa estar lá no edital para ter direito a isso, não. Independentemente do edital falar ou não, a candidata que esteja grávida, à época da realização do teste de aptidão física, é constitucionalmente assegurada para ela a remarcação do teste. Não precisa estar previsto no edital. Por isso o erro, porque a questão diz desde que, só tem esse direito se estiver previsto no edital, de forma alguma. Então está errado aí a 7ª questão. 8ª questão. Com relação à jurisprudência do Tribunal Superior sobre Direito Administrativo e Direito Constitucional, julgue o item. A acumulação de cargos públicos de profissionais da área da saúde, prevista no artigo 37(16) da Constituição Federal, não se sujeita ao limite de 70 horas semanais. Isso é bem interessante, porque o artigo 37 da Constituição, ele vai trazer a vedação à acumulação de cargos. Como regra, é proibido você acumular um cargo público, salvo se existe a compatibilidade de horários, respeitando também o teto constitucional, 2 cargos de professor, um de professor como técnico científico e 2 cargos de profissionais da área da saúde. Vale destacar que essa acumulação, essa exceção das acumulações foi assegurada para os militares dos estados também, através de uma emenda constitucional, se eu não me engano, a 103, que estabeleceu isso daí, trouxe essa possibilidade dos militares também agora acumularem cargos públicos conforme o artigo 37(16) da Constituição Federal. Entrando nesse requisito aí, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. E aí, foi criada essa regra, dizendo o seguinte, olha, você é médico, pode fazer um concurso para médico, ok, pode exercer 2 cargos aí públicos de médico, mas tem que ter um limite de 60 horas semanais. Então, tipo assim, você trabalhava 40 horas semanais em um hospital, vamos supor, e 20 horas no outro. Isso era o limite que era estabelecido. Tinha até um parecer da AGU, tinha várias normas nesse sentido. Só que aí, essa decisão bem recente vem derrubando, que não tem, a Constituição não traz isso daí, a Constituição não trouxe nenhum limite quanto essa questão das horas, então a pessoa pode trabalhar 62 horas semanais, 103, 104, 105, tranquilamente. Então, a acumulação de cargos públicos profissionais da área da saúde, previsto no artigo 37, 16 da Constituição Federal, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais, certíssimo aí a 8ª questão. 9ª questão, não se exige autorização legislativa para alienação do controle das subsidiárias e controlado das empresas por sociedade de economia mista. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no artigo 37 da Constituição Federal, respeitada sempre a exigência necessária competitividade. Isso aqui também foi uma mudança, uma atualização bem recente, que trata do seguinte: a empresa pública e sociedade de economia mista, elas podem ter subsidiárias. Através da autorização em lei, pode ser feita a criação dessas subsidiárias. E aí, foi um assunto tratando sobre a privatização, podemos dizer assim, das subsidiárias. Porque, para existir essa alienação do controle, a privatização da sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, é necessária autorização legislativa. Tem que ser feito por meio de lei. Só que aí, essa alienação do controle das subsidiárias,
essa privatização das subsidiárias, vou ser bem claro, a Petrobras, a Sociedade de Economia Mista, Petrobras tem várias subsidiárias, tem a Transpetro, tem a Gaspetro, tem a Petrobras Distribuidora, tem a Biodiesel, enfim, são várias. Para alienar, vender esse controle acionário das subsidiárias, não necessita de autorização legislativa. Liberou. Foi uma forma aí de, da subsidiária você pode fazer a alienação desse controle sem a necessária autorização legislativa. Seguindo aí, como disse, os princípios da administração pública, a competitividade, então a questão está correta. Agora, cuidado, se for a sociedade de economia mista ou da empresa pública, aí precisa sim de autorização legislativa. Então, existe aí muito tempo que se fala uma privatização dos Correios, e aí, para que isso aí possa acontecer, é necessário autorização legislativa. Beleza. Para finalizar, 10ª questão, também bem recente, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal não gera direito subjetivo à nomeação. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. 10ª questão está corretíssima, e eu vou explicar ela. É o seguinte: lá no artigo 37, inciso da Constituição Federal, ele fala que a remuneração dos servidores públicos vai sofrer um reajuste anual. Então, todo ano tem que sofrer esse reajuste. O que o STF disse é o seguinte: o não encaminhamento da lei tratando dessa revisão anual não gera por si só o direito à indenização. Tipo assim, vamos supor, agora em 2020, o Brasil está passando aí por esse problema do coronavírus, Covid-19. Como eu falei, a aula está sendo gravada no dia 24 de março de 2020 e está bem no pico mesmo, ninguém sabe ainda como é que vai ser o nosso futuro. Ainda está bem certo o que vai acontecer, quais são os casos, enfim. Mas o que está acontecendo é a paralisação, todo mundo ficando em casa, está correndo aí decretos proibindo o comércio, enfim. Então, no próximo ano, pode ser que o Poder Executivo ele não mande essa revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos. Aí o povo vai chegar e vai dizer: opa, indenização, lá na Constituição Federal diz que tem que ocorrer a revisão anual, eu quero ser indenizado por conta disso. Não. Agora o seguinte, tem que tomar cuidado. Olha o finalzinho aqui. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Então, o Poder Executivo, ele deve dizer: olha, não vai ter revisão anual por conta, tivemos um período de paralisação que envolveu muitas ações, explicou, fundamentou. Então, é uma contrapartida dos dois. O Poder Executivo não fez. Vai existir indenização? Calma, se ele fundamentar, se ele explicar, não. Explicar, fundamentando tudo bem as razões que não fez a revisão, não vai existir, não gera esse direito subjetivo à indenização. Beleza? Com isso, finalizamos aí o comentário dessas 10 questões bem pesadinhas aí, um nível muito bom. Mas é assim, em concurso público, o que todo mundo sabe é obrigação sua saber. E o que poucos sabem, aí sim, isso daí é que garante sua aprovação. É esse diferencial. Então, não é aquela questão, por exemplo, isso daqui, na 8ª questão, que pode acumular 2 cargos de professor, um professor técnico científico, 2 professores da saúde, isso aí todo mundo sabe. Isso aí é uma coisa que já está bem batido no direito administrativo. Mas essa 8ª questão aqui, essa questão das 60 horas semanais, poucas pessoas sabem. Então, se cair em prova, é um assunto que faz a diferença, que garante ali os aprovados e os não aprovados. E vários outros assuntos aqui, essas tendências dessa primeira questão, essa outra aqui da banca FCC, que está bem interessante, são várias questões misturando direito administrativo e constitucional, enfim, tudo bem, direito para vocês. Todo domingo eu vou postar um simulado desse aqui, direito administrativo, e aí eu vou comentar ou através de texto, mandar o comentário no próprio simulado, ou vou gravar um vídeo como esse, para estar comentando tudo para vocês, explicando, trazendo tudo de novo aí do direito administrativo.
Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. O meu Instagram, vou deixar aqui, é @prof. Soares. O site aqui, deixando novamente, profsoares.com.br. Beleza? Então, forte abraço a todos e bons estudos.